Já estamos ao vivo. Olá, bom dia. Eu sou a doutora Giane Sica, chefe do grupo de pesquisa em Zumbido. Hoje eu estou aqui com a doutora Juliana Nawati, nossa colaboradora há muitos anos, também otorrino, também especialista na área. Ju, você quer se apresentar? Acho que você já falou tudo aí, né? E a gente vai tirar as dúvidas do pessoal sobre zumbido aqui nessa nossa segunda pílula do GAPS. Se você está online, pode mandar suas perguntas via chat, que a gente responde agora. Bom, a primeira pergunta é como acalmar o zumbido. Teve uma paciente que escreveu perguntando como é que faz, doutora? Doutora Juliana, como é que a gente faz para acalmar o zumbido? Essa pergunta é boa. Na verdade, né, quando tem alguns momentos que a gente está mais estressado, mais ansioso, aí o zumbido começa a dar uma gritada, né? Ele pode sair daquele patamar dele usual e aumentar de intensidade. Então, ali, momentâneo, né, naquele quadro mais agudo, eu oriento, desculpa, eu oriento o paciente a fazer alguns exercícios de respiração, né, de inspiração profunda, inspirar em 2 segundos, soltar em 4, depois vai cadenciando essa respiração, pode até aumentar um pouco o intervalo, inspirar em 3 e soltar em 6, ficar no ambiente mais calmo, sair um pouco se tiver muito ruído, muita luz, ficar no ambiente mais quietinho, mais silencioso, até ele acalmando não só a parte emocional e, consequentemente, o zumbido também. Isso ali momentâneo, né? Aí, manejo de estresse, a gente tem várias outras possibilidades, mas ali naquele momento eu acho que essa é uma boa. Você consegue fazer isso em qualquer ambiente, qualquer lugar, você consegue parar um pouquinho e fazer uma inspiração profunda e voltando ao teu ritmo basal aí. Tem mais alguma coisa aqui? Eu acho que é isso, né? Existem protocolos também de meditação profunda, meditação com respiração profunda, né? Você pode usar um som relaxante, porque a gente sabe que o paciente com zumbido é importante também estar no ambiente de enriquecimento sonoro, então uma música relaxante, uma batida mais lenta para justamente acalmar esse coração, diminuir a frequência cardíaca e eventualmente para situações agudas ali de piora dos ruídos, exposição a ruído, etc. Você pode também conversar com o seu médico e lançar a mão de até algum fármaco, algum medicamento para tentar dar essa acalmada quando existe uma crise aguda de piora do zumbido. Bom, uma segunda pergunta é uma pergunta do Rodrigo Zaidan. Ele fez uma pergunta parecida na última pílula do GAPS, e hoje ele traz uma pergunta com uma outra conotação, mas assim, como estão as pesquisas da Frequency Therapeutics, que é uma empresa de biotecnologia, em colaboração com o MIT, que é o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, com células progenitoras para regeneração das células da audição da cóclea, né, que são as chamadas células ciliadas. Esses estudos chegarão ao Brasil? Então, assim, isso foi publicado em 2022, mais ou menos, tem 2 anos, publicado nos sites deles, né? Mostrando que eles tinham desenvolvido uma terapia para regenerar a perda auditiva sem a necessidade, por exemplo, dos recursos que a gente usa hoje, aparelho auditivo e implante coclear, tá? Eles fizeram 3 estudos, eu acho que eles recrutaram 200 pacientes, e aparentemente houve uma melhora da percepção de fala, a gente chama de índice de reconhecimento de fala, né? Porém, no quarto estudo que esse grupo fez, aí ele fez um estudo com um grupo placebo, né? Controlado aí, um controle para esse grupo tratamento, aí eles não encontraram essa diferença, né? Então, no estudo aberto eles observaram, no estudo placebo, droga ativa, não houve essa diferença.
E aí, depois disso, não se teve mais notícias, né? Então, assim, provavelmente eles estão enfrentando alguma dificuldade técnica aí, quer dizer, na hora que a coisa foi para o placebo controlado, para o estudo com cegamento, o resultado do estudo aberto não se replicou. Então, eles devem ter tido algum problema aí no desenho do estudo, na técnica, ou no controle, aí no design, né, que eles chamam, e depois disso não teve mais notícia. Então, por enquanto, esse estudo não vem para o Brasil. O que está vindo para o Brasil são estudos na área de terapia gênica para correção de defeitos genéticos do gene OTOF, tá? É uma mutação específica que causa surdez, e esses pacientes, em geral, vão para implante coclear. A dificuldade que essa empresa está tendo é justamente de angariar pacientes que têm uma mutação e não tenham feito o implante ainda. Então, eles estão vindo para a América do Sul, para a América Latina, para recrutar esses pacientes. Então, alguma coisa nessa área está vindo, mas de mutação genética, de surdez aí, numa fase recente, surdez que a gente chama de hereditária, tá? Agora, doutora Juliana, a Paula está perguntando, existe cura para o zumbido? Sim, existe. Existe cura para o zumbido. Na verdade, né, a gente tem, existe até um tratado que a doutora Giane publicou recentemente sobre zumbido, que é deste tamanho. Então, assim, temos muitas coisas envolvidas no zumbido, em várias áreas, não só a parte de perda auditiva, na parte psicológica, de sono, a parte musculoesquelética, de articulação temporomandibular. Então, tem uma gama enorme de causas de zumbido, mas com certeza é possível curar muitas delas, por isso que você tem que ser avaliado pelo teu médico para ver qual que é o motivo do teu zumbido e quais todas as terapias que têm que ser envolvidas ali no teu caso para você chegar a essa cura. Muitas vezes a gente consegue, você fala, doutor, mas eu consigo desligar o meu zumbido? Sim, tem casos que você consegue, realmente o paciente não mais escuta o zumbido. Em alguns outros casos que a gente tem, que a gente considera cura também, é quando o paciente não mais percebe o zumbido no dia a dia. A não ser que ele vá buscar o zumbido e fala, peraí, doutora, olha lá, estou escutando ele, mas o paciente na percepção no consciente dele, mais no dia a dia, ele não percebe. Só se realmente ele prestar atenção no zumbido. Então, isso para a gente é cura também, quando o paciente não sofre mais, né, com o zumbido. Embora ele tenha essa percepção, se ele buscar o zumbido, ele acha o zumbido, mas no dia a dia ele não mais se incomoda, né? Então, tem várias formas de tratamento de zumbido, por isso que é muito individualizado. Cada um tem que ser investigado por um médico especialista na área e para cada um chegar na sua cura. Doutora Juliana, vamos ser mais pontual. Na sua experiência, assim, quais foram as estratégias de tratamento que você já viu que funcionaram, que o paciente se curou, por exemplo, dentre as diversas estratégias? Tá. As mais frequentes que eu percebo cura, que é muito frequente, são os zumbidos de causa musculoesquelética, que a gente chama de zumbido somatosensorial. E então, vamos supor, o paciente tem uma disfunção temporomandibular, tem um bruxismo, um apertamento, tem dor na musculatura orofacial, ou tem uma cervicalgia, né, uma dor crônica, ou fez uma cirurgia, vamos supor, no ombro, ficou com uma contratura daquele lado. Então, esses pacientes, você faz o tratamento fisioterápico, muitas vezes somente fisioterápico, às vezes associado à medicação, e o paciente tem uma chance enorme de cura. Tá? Outros pacientes também que a gente percebe melhor e importante, são os pacientes com perda auditiva e com uso de prótese auditiva, né, que a gente chama de aparelho de audição. E então esses pacientes, depois de 6 meses, normalmente, né, em média, tem uma grande melhora, não só da audição, mas no incômodo ao zumbido. E aí, os pacientes que têm muitos distúrbios metabólicos, esses também são frequentes, a gente conseguir melhorar muito o zumbido. Então, o paciente que você vai avaliar e tem um distúrbio de metabolismo do açúcar, ou um pré-diabetes, um diabetes, ou um hipotiroidismo que não tinha sido diagnosticado, você compensa clinicamente o paciente,
e ele realmente tem uma melhora importante do zumbido a ponto de não mais perceber. Então, esse, na minha vivência aí diária, os pacientes de zumbido são os que mais respondem rapidamente a um tratamento para o zumbido. A gente também já viu aqui cura com medicamentos, né, com farmacoterapia. Já viu casos, por exemplo, do paciente fumar, parou de fumar, o zumbido sumiu, né? Já viu casos em que o paciente tomava muito café, parou o café, o zumbido sumiu. Então, assim, vai depender da etiologia. De um modo geral, tem um estudo britânico que saiu em 2021, se não me engano, que mostra que 18% dos pacientes com zumbido se cura. Então, para quem gosta de números, percentual de cura é 18%. O resto melhora, e um percentual muito pequeno não responde. Então, é mais ou menos isso. Agora, tem uma paciente falando o seguinte: minha filha de 8 anos fica tonta com frequência. Teve uma noite dela dormir sentada, porque quando ela deitava, a cabeça, ela reclamava que tudo girava. Ela também tem zumbido. O que pode ser? Eu já fiz exames laboratoriais e está tudo em ordem. Bom, 8 anos não é comum, né? Não é uma idade comum para a pessoa apresentar zumbido e tontura, principalmente posicional. Mas a gente tem que afastar, ainda mais quadros de enxaqueca na infância, né? Então, tem que perguntar para a mãe o histórico familiar, se tem alguém na família enxaquecoso, que pode começar a manifestação na infância com vertigem, em vez de com dor de cabeça, como a gente está acostumado, com as crises clássicas de enxaqueca. O zumbido tem que avaliar também essa questão auditiva dela, né? Zumbido em infância pode ser alguma coisa genética, uma perda genética, quer dizer, ou uma malformação também, uma malformação da orelha interna da criança. Então tem que ter um estudo direcionado em exames de imagem e exames de audiometria. Acho que é isso, né? Pensaria mais nessa parte enxaquecosa. Às vezes, na criança, a gente vê muito distúrbio metabólico, né? Come muito doce, guloseima, né? E aí pode também justificar um pouco dessas crises, que na infância são muito pela vertigem paroxística benigna da infância, né? E que é isso que a doutora Juliana falou, tem uma correlação com a enxaqueca na idade adulta. E aí, muitas vezes, tratando, corrigindo, o paciente tende a responder bem, né? Então, o diagnóstico, na verdade, é clínico, é pela história clínica do paciente, né? Os exames laboratoriais não fecham o diagnóstico. Eles vão ver se tem alguma coisa ali alterada que justifique, né? E exames de imagem, é óbvio, só para a gente ter certeza que está tudo bem do ponto de vista neurológico, né? Isso aí também é importante. Bom, bom dia, estou com zumbido como se fossem uns grilos cantando há mais de 15 dias. O que devo fazer? Tem que fazer uma consulta médica, né? Primeira coisa que a gente tem que avaliar, como é um zumbido agudo, é a orelha externa, a parte de fora do zumbido não, da orelha. Então tem que ver se não tem uma bolha de cera, ou uma descamação entupindo a orelha, né? E gerando zumbido. Caso contrário, né, se não tiver nada na parte externa, aí tem que começar toda a investigação. Não só para ver o que mudou de 15 dias para cá, se a paciente teve uma história de trauma acústico, né, se teve uma coisa com ruído alto que possa ter gerado uma. É que ela não falou nem se é bilateral ou não, né? Mas enfim. Tem que avaliar essa parte auditiva, se teve alguma coisa que gerou uma perda de audição na paciente, avaliar toda a parte metabólica, ver se teve alguma alteração quando a gente fala metabólica, está incluído tudo, a parte de sangue, né? De açúcar, de anemia, de distúrbio de ferro, de tireoide, colesterol, tudo que pode ter alterado aí no momento mais agudo e gerado um zumbido. Mas, enfim, precisa de uma avaliação. Quanto mais cedo a gente atuar aqui, maior chance de reversão e rapidez dessa melhora do zumbido, tá? Principalmente se tiver uma perda auditiva associada, que a gente chama de surdez súbita, quando a audição cai de forma inesperada e pode gerar um zumbido agudo aí, normalmente unilateral, né? Ela não falou que lado, então fica mais
mais difícil, mas de qualquer forma precisa de uma avaliação médica e realização de alguns exames, tanto de audição quanto de sangue também. Bom, faz mais ou menos um mês que estou com meu ouvido abafado, tipo entonado e zumbido. Fui em um otorrino que mandou fazer uns exames. Não deu diagnóstico e passou remédio. Faz alguns dias que eu estou tomando remédio e não resolveu o problema. Poderia me ajudar? Posso. Zumbido e orelha abafada, a gente tem que afastar não só causas auditivas, mas problemas de nariz associados ao ouvido. Então, se você está com existe uma comunicação entre nariz e ouvido chamada tuba auditiva, que é um túnel, um canal que liga o nariz ao ouvido. E se você está congestionada, está com uma rinite atacada, está com sinusite, qualquer coisa que possa entupir o teu nariz e gerar e produzir muco pelo nariz, esse muco pode entrar pela tuba auditiva, que é esse tubo que eu falei, e ficar parado lá atrás do teu ouvido, do teu tímpano, gerando um zumbido ou uma sensação de orelha entupida. Fora isso, né, se não for um problema de orelha média, né, de catarro que entrou dentro do teu ouvido, aí pode ser um problema, inclusive, de músculo, contratura muscular. Se a gente está com uma noite mais agitada, um momento mais tenso, está dormindo apertando os dentes, travando, você pode não só travar a musculatura da face, mas o músculo que fica lá dentro da tua orelha, atrás do tímpano, que é o músculo tensor do tímpano. Então, se esse músculo ele se contrai, ele deixa o tímpano mais rígido, não deixa o tímpano tão maleável, tão flexível. Então, dá a sensação de que você desceu a serra, fica parecendo que você está com o ouvido entupido. E aí você tem que abordar essa musculatura facial, trazendo um relaxamento dessa musculatura para gerar uma melhora dessa sensação de orelha entupida. Acho que são essas duas causas principais aí de uma sensação de orelha entupida há pouco tempo, né? Então tem que dar uma examinada. Sim. Ou, de repente, uma hidrópsia like, né? Um aumento de pressão dentro do ouvido, né? Mas aí precisa ver a história direito. Tem que ter tontura, algumas outras coisas, mas também tem mais coisa aí que a gente pode incluir. Grace, tem alguma pergunta aí no chat? Não temos nenhuma pergunta, doutora Giane. Então tá bom. Então vamos continuar aqui. O chiado do meu ouvido está enorme. Uma irritabilidade ao barulho, horrível. Eu sou professora, estou ficando estressada com o barulho da escola. Difícil, a professora que se irrita com barulho, coitada, é o que ela mais tem na vida. Bom, primeiro, mesma coisa que eu falei em relação ao chiado, né, tem que ser investigado, só que ela falou uma coisa diferente, que os barulhos estão irritando, né? Então, provavelmente estão irritando só ela. É o que a gente chama de uma hiperacusia, que é uma sensibilidade exacerbada aos sons no ambiente. Então, você percebe que a pessoa do seu lado não está nada incomodada com o som, e só você que está incomodado. Então, é uma coisa fora do padrão. Essa hiperacusia tem que ser avaliada não só fazendo os exames que a gente está acostumado, com a parte auditiva, né, audiometria, exames de sangue, tudo isso, mas avaliar também a questão do sono, a questão do emocional dessa professora. Então, é uma avaliação um pouco mais ampla, mas tem essa questão da hiperacusia que tem que ser abordada. Exatamente. Então, assim, ela tem duas queixas. Ela tem o zumbido e ela tem hiperacusia. E a queixa mais impactante nessa história toda é a hiperacusia, que é essa sensibilidade a sons. Por quê? Porque atrapalha até no desempenho dela no trabalho. Ela trabalha no ambiente de muito som, de muito estímulo sonoro, né? Então, o primeiro passo aqui do médico é tratar a hiperacusia, é diminuir essa sensibilidade a som, para depois, então, tratar o zumbido. É exatamente isso que a doutora Juliana falou. A gente pode entrar com remédio nessa fase inicial, né? Existe tratamento medicamentoso para melhorar essa sensibilidade, para depois ir fazendo manejo de estresse, manejo do zumbido. Então, precisamos apagar o incêndio inicial, porque ela é professora, né? E depois a gente vai conduzindo aí, mais calmo.
Aí tem uma outra pergunta que é assim: entrou uma borboleta pequena no meu ouvido, o que que eu faço, doutora Juliana? Nossa, desesperador, né? Eu lembro quando eu trabalhava em pronto-socorro, quando entrava alguém gritando no pronto-socorro, é porque tinha um bicho dentro da orelha. Bom, primeiro, quando você. Vou ensinar um truquinho, um truque doméstico aí, porque inclusive já chegou o paciente numa vez no pronto-socorro que pegou um Baygon da vida lá e jogou na orelha. Então chegou com a orelha toda queimada para mim. Então você pode, quando entra um bichinho, ou uma borboleta, um mosquito, qualquer, e fica debatendo lá dentro, você, porque dá um certo desespero, né? Você tem que matar o bicho. Como é que você vai matar o bicho? Pega um óleo qualquer de cozinha, um azeite, você pode jogar, claro, se você não tiver o tímpano perfurado, pelo amor de Deus. Aí você joga até vaselina, qualquer coisa oleosa, que você vai afogar o bicho, ele vai morrer sem ar lá dentro. Depois você procura um serviço médico para fazer a remoção desse bicho, tá? Porque ele pode causar uma escarificação do teu conduto e dar uma otite externa, que é uma infecção da pele do ouvido, tá certo? Então, toda vez que entrar um bichinho, você tem que procurar o médico para tirar depois. Mas essa questão esse truque do olhinho aí funciona bastante naquele momento de desespero total. Uma outra pergunta é assim: eu tenho zumbido que incomoda muito, eu fiz o exame de audiometria e deu uma perda auditiva de 80% no ouvido esquerdo e 20% no ouvido direito. Fiz vários testes com aparelhos auditivos e nenhum deu certo. O que você me recomenda? Talvez trocar a fonoaudióloga ou o aparelho, brincadeira. Mas assim, se você tem uma perda, primeiro tem que avaliar, né? Não é normal você perder a audição 80% de um lado e 20% do outro, porque se fosse alguma coisa da idade, né? É uma perda, eu não sei a idade, não sei nada dessa paciente, mas enfim, o fato é que com a idade todos nós perdemos células auditivas e vamos ficando mais surdinhos ao longo dos anos. Só que teria que ser uma perda simétrica, igual nas duas orelhas. Quando tem uma perda muito grande de um lado e uma pequena do outro, você tem que avaliar o nervo da audição. Então, a gente sempre pede, além do exame de audição, um exame de ressonância para avaliar todo o trajeto do nervo, ver se tem alguma compressão extrínseca ali, alguma coisa empurrando esse nervo, não deixando ele funcionar. Agora, falando em tratamento, realmente uma perda de 80% não é fácil a adaptação do aparelho. Existem aparelhos que têm esse alcance, existem aparelhos que você consegue, apesar que dela tem audição do outro lado, né? Tem 20, 1 e 80 por outro. Então, você consegue usar aparelhos de amplificação normal, não precisa ser tecnologia cross. Você consegue amplificar, vai ter que ser ofertado aos poucos. Imagina que ela está com uma privação muito grande de audição, então, você consegue ofertar tudo que ela precisa de audição no primeiro momento. Você vai aumentando de pouquinho em pouquinho essa introdução dos sons até o cérebro e as vias auditivas se adaptarem e aceitarem esse estímulo sonoro novo, né, que é com o aparelho. Não é fácil quando tem assimetria, não é fácil quando o paciente tem muito tempo de privação, não é fácil a depender da etiologia, né? Mas existe um pulo do gato e existe com certeza algo que possa ser feito, né? Só precisa estar nas mãos de um bom profissional que faça a coisa com parcimônia, com cuidado, com carinho, devagar, step by step, Paciência porque às vezes para você recrutar esses neurônios que estavam hibernando leva um tempo, né? Então é um trabalho de formiguinha, não é um trabalho de cigarro. E é claro, levando em consideração que você tem zumbido, precisa ver também se tem hiperacusia ou não, os ajustes eles variam, a gente não pode considerar só a perda, tem que levar em consideração todo o resto. E a última pergunta de hoje é: tenho zumbido e chivanoma vestibular, como tratar? Bom, o Chivanoma vestibular é um tumor, né, fica lá no canal auditivo interno, né, na orelha interna, que ele é um tumor do nervo da audição, tá? E é muito comum o aparecimento dele vir acompanhado de perda auditiva e de zumbido. O Chivanoma ele pode ser tratado cirurgicamente, com uma remoção cirúrgica, tá? Então, a gente faz um corte atrás da orelha, que é pela mastoide, que é o nome desse osso aqui atrás, e você faz a remoção.
E também tem uma outra tecnologia que chama Gamma Knife, que é como se fosse fazer uma radioterapia, uma radiação desse tumor. Você fixa o parafuso do aparelho para não mexer, né? Você não conseguir mexer a cabeça, vem um deslize e a radiação ela atingir exatamente o nervo, o tumor, dentro da tua orelha interna. Então, são dois tipos de tratamentos diferentes, que dependem, claro, do tamanho do tumor, do tempo de tumor, do que ele está. Muitas vezes, aliás, na maioria das vezes, a gente não faz nem nada, se o tumor é muito pequenininho, não está gerando nenhum tipo de compressão, nenhum tipo de sintoma, a conduta é expectante, muitas vezes, que é um crescimento, é um tumor de crescimento lento, então depende da fase da vida que ele foi diagnosticado, você precisa abordar. Mas se você teve esse diagnóstico muito cedo, muito jovem, daí provavelmente ao longo dos anos ele vai crescer. Então, você pode fazer algum tipo dessas duas terapias que eu falei, ou cirúrgica ou com radiação. É como a doutora Juliana falou, né? Às vezes a conduta é nenhuma das duas, é expectante. Vai depender da idade do paciente, vai depender do tamanho do tumor, vai depender das estruturas que ele está comprimindo e vai depender dos exames de imagem seriados para ver se está evoluindo ou não, se está do mesmo tamanho. Então, tem uma série de fatores que vão guiar o médico nessa decisão e o paciente nessa decisão cirúrgica ou não, seja ela uma cirurgia aberta, seja ela uma cirurgia por Gamma Knife, tá? Então, eu acho que é isso. Não sei se tem perguntas no chat ou se a gente pode encerrar, Grace. Não temos nenhuma pergunta, doutora Eliane. Então, tá bom. Então, eu queria agradecer a vocês, a participação, a doutora Juliana, que está sempre aqui conosco, nos ajudando aí na condução dos casos clínicos aqui no grupo. E vemos vocês no próximo mês. Doutora Juliana. Obrigada, Giane, pelo convite. Espero que a gente possa ter esclarecido alguma das dúvidas e nós estamos sempre aqui à disposição. Obrigada. Tchau, até logo. Obrigada à Fundação Otorrino pelo Pelo espaço, hein? pelo espaço e iniciativa. Obrigada.